Amém. Eu quero saudar os nossos irmãos ouvintes e os irmãos que estão aqui conosco hoje na rádio, com a paz do Senhor e um bom dia. Estamos aqui nessa manhã para transmitir a palavra de Deus, a sua vontade que Ele tem para a nossa vida. A mensagem que eu queria trazer nessa manhã e compartilhar com você é sobre o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação que todo cristão tem. Muitas das vezes nos perguntamos dentro da igreja, qual é o meu serviço dentro da igreja? Ainda não fui chamado para fazer nada, não fui colocado em nenhum setor da igreja, mas eu quero que você saiba nessa manhã, através dessa mensagem que você vai ouvir, que você tem um serviço, meu irmão. Que nós temos um serviço, o ministério da reconciliação. E a mensagem, poderíamos dar um título para essa mensagem, os 4 chamados para pregar o Evangelho. Nós vamos estar lendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Essa palavra reconciliar, em algumas passagens do Antigo Testamento, ela é usada como expiação do pecado, como está ali em Levítico, capítulo 6, versículo 30. E no grego, ela é um dos aspectos da obra de Cristo, da obra que Cristo fez em nossas vidas, a restauração da comunhão com Deus perdida lá no Éden. Quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. É duro falar, muitas das vezes, para uma pessoa, um familiar nosso que não é cristão, ou até mesmo no evangelismo pessoal, que essa pessoa é um inimigo de Deus. Porque, como um jargão ou um chavão, as pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. E isso não é a realidade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: todos quanto o receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Somente aqueles que receberam a Cristo como Salvador são filhos de Deus. O restante estão debaixo da ira de Deus, são inimigos de Deus. E com o pecado do homem veio a rebelião, a hostilidade que o homem tem para com Deus, nas suas vontades. Hoje, a vontade do homem corrompido, do homem que não tem a Cristo, é uma vontade contrária àquilo que Deus pensa para ele. É uma vontade contrária daquilo que está nas Escrituras. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele não tem prazer naquilo que Cristo nos deixou na sua palavra. Ele não tem prazer em cumprir a palavra de Deus, porque há uma inimizade entre a carne dele, por causa do pecado de Adão, quando o pecado entrou no mundo. Por isso que lá em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em ofensas, em pecados. Eu e você também, meu irmão. Se você já fez essa decisão, aceitou a Cristo, eu e você um dia éramos mortos espiritualmente. Perambulávamos pelo pecado, destinados para o inferno. Estávamos enganados. Como diz ali também Efésios capítulo 5, versículo 6, enganados por palavras vãs, e por essas coisas vem a ira de Deus. E os inimigos de Deus são tratados como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que diz: convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Assim irão ser tratados inimigos de Deus. Assim é tratado aquele que está debaixo
da ira de Deus. Mas como está aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que boa notícia, né, meu irmão? Nós éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados. Fomos salvos da ira. Não estamos mais destinados à perdição eterna. Deus, como nós lemos aqui em Coríntios, Ele nos reconciliou através de Cristo com Ele. Alcançamos a salvação, tempo presente, não iremos alcançar, mas já alcançamos. E isso é muito bom, você saber que é um salvo, você saber que tem a certeza da sua salvação se você perseverar nela, você estar na igreja confortavelmente, você está servindo a Cristo, você está desfrutando das bênçãos do Senhor, você tem obtido respostas de oração, você tem congregado, ouvido uma boa palavra, você tem ouvido hinos, você tem participado da comunhão da igreja. Isso é muito bom. Mas o cristão, ele tem um dever, meu irmão. Ele tem um dever, como nós falamos no começo, é o ministério da reconciliação. É o serviço. Nós recebemos esse ministério. É maravilhoso. Mas agora nós também recebemos esse serviço de reconciliar os perdidos para com Deus. Eu e você temos essa responsabilidade. Aqui no versículo 20 diz que somos embaixadores da parte de Cristo. Um embaixador de um país, ele tem a responsabilidade de se preocupar com os benefícios para o seu país. Ele tem a preocupação de estar vendo o relacionamento do seu país com aquele lugar que ele está colocado. Quando você vai na embaixada do seu país e você coloca o pé ali dentro, é um pedaço do país. Se você está nos Estados Unidos e você entrar dentro da embaixada do Brasil, aquele território ali pertence ao Brasil. O que vale ali é a lei que tem no Brasil, não a lei americana. E assim somos nós. Se somos embaixadores, se somos uma embaixada de Cristo, significa que a lei do céu, significa que o que Cristo quer para nós está nas nossas vidas. Então veja o tamanho da responsabilidade que eu e você temos. E agora eu e você temos essa obrigação de reconciliar os perdidos, levar eles a Cristo. Como diz lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Todas as nações, começando por Jerusalém. Veja aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: recebereis poder. Esse poder, meu irmão, é para pregar o evangelho. Uma das evidências também que um cristão está cheio do Espírito Santo de Deus é que ele testemunha de Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus deu poder para os seus discípulos, foi para que eles fossem testemunhar do seu nome. Ser-me-eis minhas testemunhas. Então nós podemos pensar, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito de Deus na sua vida, e ele não testemunha de Cristo. Essa é uma das obras do Espírito Santo na vida do cristão. É testemunhar do amor de Cristo. É testemunhar da reconciliação que Deus fez através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu lhe pergunto nessa manhã, você tem testemunhado do amor de Cristo? Muitas das vezes vamos em cultos de missões e somos levados a pensar que é impossível pregar, porque ainda existem países, ilhas e povos que não foram alcançados. Mas isso talvez não é uma realidade, porque lá na sua rua, lá na sua escola, lá no seu bairro, lá na sua família, há pessoas ainda que não se renderam a Cristo. E você foi colocado ali. Ali é o seu campo missionário.
Jesus, quando libertou o gadareno, ele queria seguir Jesus. Jesus falou: não, vai, volta para a tua casa e fala das grandes coisas que Deus tem feito por você. O gadareno queria ir com Cristo fazer missão, mas Jesus deu outra ordem para ele: olha, vai fazer missão no meio da sua família. Então não pense que missão, pregar o evangelho, evangelizar é só para os missionários que estão em outros países. Esse chamado é para todo cristão. E quais são os 4 chamados para se pregar o evangelho? Você já imaginou isso? Nós podemos dividir assim os 4 chamados para pregar o evangelho. O chamado que vem de cima, o chamado que vem de baixo e o chamado que vem de fora. Vamos ler em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Lá diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O primeiro chamado, meus irmãos, é o chamado que vem de cima. O chamado é uma ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem da grande comissão. Se é o Senhor que está mandando, então nós não podemos contestar. Se é Deus que está mandando, porque eu já ouvi uma frase e é verdade: há a grande comissão, mas também há a grande omissão. Muitos se omitem. Nós podemos ver que Jesus não precisou de muitos, porque quando nós lemos os evangelhos, as multidões afluíam. Eram milhares e milhares de pessoas em volta de Cristo. Mas no dia de Pentecostes, quantos tinham lá? 120 pessoas. O Senhor não precisa de um grande grupo, de muito dinheiro, de muitas pessoas para iniciar a sua obra. Mas é um pequeno grupo. É alguém que esteja com seu coração ardendo, que tenha paixão pelas almas, que tenha desejo de ver aquelas pessoas que estão no mundo serem reconciliadas com Cristo. Em 1904, no país de Gales, Evan Roberts, um jovem de 15 e 16 anos, ele foi para o seminário para estudar a Bíblia. E quando chegou lá, ele falou para o seu professor que sentia um desejo intenso no seu coração de retornar para o seu país e pregar o evangelho. Então o seu professor falou para ele: volte. E ele voltou e se ajuntou com mais 5 jovens. E ali eles oravam das 7 da manhã às 10 da noite, pedindo um revestimento para o Senhor, para que pudesse ganhar almas. E em 1904, o país de Gales, mais de 100 mil pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. O Senhor, através da vida desse jovem, apenas de um pequeno grupo de jovens, irmãos, ele transformou aquele país. Os juízes trocavam luvas brancas porque não havia crimes para julgar. Os bares foram fechados, os prostíbulos foram fechados, porque o Espírito Santo de Deus soprou naquele lugar. O Espírito Santo de Deus soprou sobre a vida daqueles jovens, independente do intelecto deles, de quem eles eram, mas viu ali vasos que estavam dispostos a serem cheios e a serem consumidos para pregar o Evangelho. Então nós temos essa ordem: ide por todo o mundo, ide para a sua casa, para o seu trabalho. É uma ordem do Senhor Jesus. O segundo chamado que nós temos é o chamado que vem de baixo. Ali em Lucas, no capítulo 16, no versículo 27, nós vamos ver a parábola do rico e do Lázaro. E o rico diz assim no versículo 27: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento.
Nós falamos do chamado que vem de cima, agora vamos falar do chamado que vem de baixo. Quantos pais, filhos, irmãos, mães não estão neste exato momento no inferno, pedindo que alguém chegue nos seus lares, que alguém chegue nos seus filhos, que alguém chegue na sua mãe, um filho que perdeu a sua salvação, está naquele lugar de tormento. E como esse rico fez, rogava: alguém tem que ir na minha casa para que os meus também não venham para esse lugar. É um chamado. No inferno há clamor, mas não há resposta de oração. No inferno não há arrependimento, há remorso. Mas essas pessoas, como nós vemos aqui que Jesus nos mostrou, essa realidade, porque isso não é uma história fictícia, mas é uma realidade, é uma história verídica. O rico que não é mais rico está lá até hoje. E milhões de almas estão lá e clamam para que os seus não vão para lá. Em Judas, no versículo 20, diz assim: e apiedai-vos de alguns que estão descuidados, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. É arrebatando essas pessoas do fogo. É você vendo aquele irmão que está enfraquecendo na fé. É você se compadecer do seu vizinho, do seu amigo de trabalho e testemunhar do amor de Cristo. E falar dessa reconciliação, porque nós temos o chamado de cima e nós temos o chamado de baixo. Certa vez, um pastor foi fazer um teste para ver qual pregador ele iria usar. Eram pregadores novos. E ele deu essa passagem aqui para eles trazerem um sermão do rico e do Lázaro. E ele escolheu um deles porque um deles chorava quando falava do rico. Ele sentia quando uma alma se perdia. Assim é o cristão, irmãos. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos difíceis, pessoas más, mas quando eu vejo na televisão, quando nós vemos uma reportagem de um jovem que estava envolvido em um crime e ali ele é morto, sim, é morto com razão porque estava cometendo um delito e as autoridades foram colocadas para isso. Mas quando mostra que ele morreu, na mente do cristão vem um pensamento: foi sem Cristo para a eternidade. Não alegria. O próprio Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Nós não devemos nos alegrar com a morte do ímpio. Não é isso, porque Jesus veio salvar aqueles que se haviam perdido. Ele não veio para os sãos. Então é fácil, né? Nós sentirmos a dor, muitas das vezes, de ver uma criança se afogando, seu pai pegando morto. Mas e as almas que se precipitam no inferno todo dia? Precisamos sentir essa responsabilidade de pregar o Evangelho. O terceiro chamado que tem é o chamado que vem de fora. Esse chamado está em Salmos 142, no versículo 4. É o chamado que vem de fora. Diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Às vezes nós estamos em um táxi, em um Uber, em uma fila de banco, mas não nos importamos com aquelas pessoas que estão logo ali, perto de nós. Passamos 40, 50 minutos, 2 horas. Aquela pessoa puxa um assunto sobre política, sobre futebol, sobre a situação econômica do país, mas nós não temos coragem de olhar para a alma dele e nos preocupar. Por isso que muitos pecadores estão famintos. Não pense que ninguém quer ouvir o Evangelho. Quando nós estamos evangelizando nas ruas, há pessoas que param, sim, dão atenção, abrem o seu coração, contam seus problemas, dizem: nunca ouvi alguém falar dessa forma para mim. O que é isso? Não sabia que salvação é essa que Cristo nos trouxe. Não sabia
que Jesus fez essa obra maravilhosa por mim, mostrar para ele que ele não tem justiça própria, mostrar para ele que ele não pode fazer nada pela sua salvação. Costumo dizer no evangelismo de rua para as pessoas que os bons não entram no céu. E a pessoa fica assustada porque ela foi ensinada que somente os bons alcançarão o céu. Mas o que nós podemos entender? Que aquele que tem justiça própria, que acha que é bom o suficiente, esses não entrarão no céu. Não estou querendo dizer que o cristão tem que ser mau, mas sim ele tem que se agarrar, confiar na justiça de Cristo, não confiar na sua justiça. Nós não vamos morar no céu porque temos mais tempos de oração, porque li a Bíblia 50 vezes e o irmão não leu, porque eu congrego mais que o irmão, porque o meu dízimo é mais alto do que o irmão, porque eu sou mais espiritual, porque eu tenho mais oportunidades no púlpito, porque eu tenho mais tempo de igreja. Se fosse assim, o ladrão da cruz não teria entrado com Cristo. O ladrão da cruz não deu tempo de ir ao culto, não deu tempo de fazer nada. A única coisa que ele fez, que Jesus quer de todos nós, ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que nós devemos fazer, ter essa preocupação, porque o ímpio, a pessoa que está no mundo, ela está amargurada, ela está sofrendo, ela está sem direção. O único alimento que ela tem é o desejo da carne. Então ela pode olhar para o lado e não ver refúgio para a sua alma. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Nós precisamos cuidar da alma das pessoas. Nós precisamos ter essa preocupação de dar um auxílio, de dar uma assistência, de dar um ombro amigo, de ter tempo para conversar com as pessoas. Você pode dizer: ó, irmão, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de ajudar a obra, mas eu tenho tempo. Então dê o seu tempo, irmão. O tempo é muito precioso. A gente acha que só dinheiro, mas as pessoas trabalham e dão o seu tempo. E você pode trabalhar para o reino dando o seu tempo. É aí onde você está inserido, se preocupando com os perdidos pecadores. Eu queria ler Romanos, capítulo 10, versículo 14. Nós vamos ter uma problemática aqui, um problema que o apóstolo Paulo vai passar. Diz assim, ó: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Veja, é um problema, irmão, aqui. Como, pois, invocarão? Como as pessoas que não conhecem a Cristo vão invocar se ainda não creram? Muitas das vezes nós pensamos: olha, era bom mesmo que matasse logo, morresse. Mas aquela pessoa ainda não teve oportunidade de invocar a Cristo porque ela não creu. E por que ela não creu? Aqui dizer: como crerão naquele de quem não ouviram? Ela ainda não ouviu. Não é só ouvir o nome de Jesus, ela não ouviu o plano de salvação. Ela ainda não ouviu a obra expiatória e vicária que Cristo fez na cruz do Calvário por todos os homens. A obra que Jesus fez, ela não é limitada, é uma obra ilimitada. É para todo aquele que nele crê. Não existe um grupo específico, é para todos os que invocarem. E como ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se nós, que temos esse ministério, o serviço da reconciliação, colocou em nós a palavra da reconciliação, como eles crerão se nós, eu e você, meu irmão, não pregar? E outro problema: e como pregarão se não forem enviados? As obras, as igrejas precisam
enviar obreiros. Precisam acreditar nesse trabalho que é um obreiro na rua, pregando o evangelho, testemunhando de Cristo. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Se um obreiro sair para a rua e ganhar uma alma, já valeu mais que todas as coisas. Então, nós temos que pregar o evangelho. E o quarto e último chamado é o chamado que vem de dentro. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 14: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, 16: ai de mim, se não pregar o evangelho. A mim é imposta essa obrigação. Ele diz, ai de mim. Em 2 Coríntios 5,14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Então é o chamado que vem de dentro, é esse ardor que nós temos no nosso coração. É quando nós estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para falar de Cristo para alguém e nós seguramos. Quantas das vezes você desobedeceu a voz do Espírito Santo? Quantas das vezes o Espírito Santo falou, vai lá e fala com aquela pessoa? Vai lá, entrega um folheto para aquela pessoa. Eu tive essa experiência de um dia entregar um folheto, sem querer, não estava querendo, mas o Espírito Santo de Deus falou, vai lá e entrega um folheto para aquela pessoa. Eu entreguei um folheto para ela e falei, olha, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. E não falei mais nada. Passaram-se quase um ano depois, aquela pessoa me encontrou, não sabia quem era ela. E ele falou assim, dessa vez ele me chamou, irmão, sabe aquela vez que você me entregou um folheto? Eu estava há muito tempo afastado da obra. E aquele folheto falou comigo e fez eu e a minha família voltar para a igreja. Veja, um folheto, irmão, poucas palavras. E aquela pessoa que estava afastada, era aquilo que ela estava precisando para voltar. É o chamado que vem de dentro. É aquele impulso que o Espírito Santo de Deus coloca no coração do cristão para ele pregar o evangelho. Então nós sabemos que temos esses chamados. O chamado que vem de cima, o chamado de Cristo, quando ele falou o ide. O chamado que vem de baixo, das pessoas que já perderam a sua salvação e clamam pedindo que alguém vá lá no meu lar, que alguém vá lá nos meus parentes e fale para eles não virem para este lugar. O chamado que vem de fora, das almas que estão clamando pelo evangelho. E o chamado que vem de dentro de nós, que é quando o Espírito Santo de Deus nos coloca esse impulso de pregar o evangelho. Você quer sentir paz? Paz com Deus, meu irmão? Prega o evangelho, fale de Cristo, você vai sentir paz, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você se sente incompleto quando você não prega, quando você não trabalha para a obra. Você não se sente completo. Então, como Isaías, capítulo 6, versículo 8, Deus diz assim para Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o que Isaías vai dizer? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você, nessa manhã, possa estar despertando, meu irmão, para o evangelismo. Que você, na sua igreja, onde você congrega, eu sei que há inúmeras denominações, inúmeros irmãos que estão nos ouvindo agora, de outras igrejas, e você sabe, lá na sua igreja tem um trabalho de evangelismo. Lá na sua igreja tem um pequeno grupo que sai para evangelizar. E você ouvindo essa mensagem, não é palavras de homens, mas é uma ordem do Senhor Jesus. Você vai se envolver nesse ministério. Você vai se envolver para que você testemunhe de Cristo. E se você não tem oportunidade de se envolver também, porque muitas das vezes a sua saúde não permite, as condições, nós sabemos que há impedimentos, mas por onde você passar, seja nessa fila de hospital, onde você está fazendo um tratamento, seja em qualquer lugar, você vai testemunhar de Cristo. E eu faço uma pergunta para você, você quer brilhar?
Você quer brilhar no Evangelho? Muitas das vezes as pessoas acham que brilhar no Evangelho é cantar, é tocar bem um instrumento na igreja, é fazer uma peça de teatro e todos aplaudirem, é ser reconhecido dentro da comunidade. Não. Se você quer brilhar, como está em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Meu irmão, é o brilho do evangelismo. É aonde ninguém vê que Deus está vendo. É como está em Romanos 10, capítulo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Esse versículo tem Isaías no capítulo 52, versículo 7. E ele quer dizer assim: os pés daqueles que anunciam o fim do exílio, o fim do cativeiro. É quando você anuncia o evangelho, você está falando para aquela alma: olha, o cativeiro chegou ao fim. Agora você é livre. Agora você é livre para morar com Deus, para morar com Cristo eternamente. Que Deus abençoe sua vida e que essa mensagem ela venha despertar no seu coração o desejo de você estar testemunhando de Cristo. Amém.